Bem-vindo, caro aluno de licenciatura em matemática. Nossa disciplina é Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Adriana do Vale. Trataremos hoje sobre a educação de jovens e adultos no Brasil. Falaremos sobre os aspectos gerais dessa modalidade. Iniciaremos nossa discussão a partir da Constituição de 88, mais especificamente do capítulo 3, seção 1, que trata da educação. No artigo 205, a educação vem como um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Falaremos sobre a EJA, o que é e com que intenção ela foi desenvolvida. Ela vem no sentido de ampliar as oportunidades educacionais para aqueles que já ultrapassaram a idade de escolarização regular. A qualificação pedagógica de programas de EJA é uma exigência de justiça social para que a ampliação das oportunidades educacionais não se reduza a uma ilusão, a escolarização tardia de milhares de cidadãos não se configure como uma experiência de fracasso e exclusão. As características da educação de jovens e adultos são várias. Destacamos a diversidade do público e de contextos em que se realiza, como pela variedade dos modelos de organização dos programas, mais ou menos formais, mais ou menos extensivos. A legislação educacional brasileira é bastante aberta quanto à carga horária, à duração, aos componentes curriculares desses cursos. A proposta curricular, com um detalhamento de conteúdos e objetivos educativos, mais permite uma variedade grande de combinações, ênfases, supressões, complementos e formas de concretização. A partir de agora, falaremos sobre a evolução da educação de jovens e adultos no Brasil. Destacamos nessa evolução que a educação básica de adultos começou a delimitar o seu lugar na história da educação do Brasil a partir da década de 30, quando finalmente começa a se consolidar um sistema público de educação elementar no país. A campanha de educação de adultos, lançada em 1947, alimentou a reflexão e o debate em torno do analfabetismo no Brasil e procurou vencer o preconceito. No final da década de 50, as críticas à campanha de educação de adultos dirigiam-se tanto às suas deficiências administrativas e financeiras quanto à sua orientação pedagógica. O pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta para a alfabetização de adultos, inspiraram os principais programas de alfabetização e educação popular que se realizaram no país no início dos anos 60. Antes apontado como causa de pobreza e da marginalização, o analfabetismo passou a ser interpretado como um efeito da situação de pobreza gerado pela estrutura social. Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos conscientizadora, cujo princípio básico era a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O objetivo era, antes mesmo de iniciar o aprendizado da escrita, levar o educando a assumir-se como sujeito de sua aprendizagem. Depois do golpe militar de 1964, grupos que atuavam na alfabetização de adultos foram reprimidos. O governo passou a controlar as iniciativas com o lançamento do Mobral. O ensino supletivo ganhou um capítulo próprio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5692 de 1971, que estabelecia que ele se destinava a suprir escolarização regular para adolescentes e adultos que não tinham seguido ou concluído na idade própria. Esse ensino poderia ser ministrado à distância, por correspondência ou por outros meios adequados. Na década de 80, essas pequenas experiências foram se ampliando, construindo canais de troca de experiência, reflexão e articulação.
Um avanço importante dessas experiências mais recentes é a incorporação de uma visão de alfabetização como um processo que exige um certo grau de continuidade e sedimentação. Outro indicador da ampliação da concepção de alfabetização no sentido de uma visão mais abrangente da educação básica é a crescente preocupação com relação à iniciação matemática. Na Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, a seção dedicada à educação básica de jovens e adultos reafirmou o direito destes a um ensino básico adequado às suas condições e o dever do poder público de oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos. A lei alterou a idade mínima para a realização de exames supletivos para 15 anos no ensino fundamental e 18 no ensino médio, além de incluir a educação de jovens e adultos no sistema de ensino regular. As diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2000, definem que a EJA, como modalidade da educação básica e como direito do cidadão, afastam-se da ideia de compensação e suprimento confundi aí. Lê tudo, né? Isso daí é 7, né? 7. Então é melhor refazer. Tudo, né? Paula, refazendo o slide 7, ok? 3, 2, 1, professora, valendo. As diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2000, definem a EJA como modalidade da educação básica e como direito do cidadão, afastando-se da ideia de compensação e suprimento e assumindo a de reparação, equidade e qualificação, o que representa uma conquista e um avanço. As diretrizes destacam que a EJA, como modalidade da educação básica, deve considerar o perfil dos alunos e sua faixa etária, ao propor um modelo pedagógico de modo a assegurar a equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de proporcionar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à educação. Diferença, identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada um e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. Ao encerrarmos nossa videoaula, deixo para vocês uma mensagem. Educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que pouco sabem. Por isso, sabem que sabem algo e devem, assim, chegar a saber mais. Em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar, que nada sabem, em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Paulo Freire.